Vamos lá, pessoal, conhecer um pouquinho aí do nosso sistema off-grid sem bateria. Lembrando, aqui é uma experiência do canal, não é para ninguém fazer. Quem fizer faz por sua conta e risco. Eu apenas vou mostrar como é que funciona o sisteminha off-grid sem baterias aqui que a gente fez, para vocês entenderem o funcionamento. Beleza? Vamos lá. Esse sistemazinho é um sistema pequeno, inversor de onda senoidal pura de 500 watts por 15 minutos, dá 400 watts de forma contínua da EPEVER. Temos automação com relé digital, contatora, ou seja, ele, quando faltar energia solar, ele tem sistema de transferência para a concessionária. Nós temos watímetro digital, que vai medir o consumo da fonte, e nós temos um watímetro DC, que vai mostrar aí a tensão e a corrente vindo dos painéis fotovoltaicos e indo para o controlador de carga. Vamos ligar que fica mais fácil para entender como é que esse sistema off-grid sem bateria funciona. Vamos lá. Uma coisa, como é que nosso controlador funciona aí no nosso sistema? O banco de baterias alimenta nosso controlador inicialmente, antes de ligar as placas. Ele reconhece o sistema de baterias, a voltagem do sistema de baterias, e aí depois a gente liga as placas fotovoltaicas. E aí ele já vai estar com a tensão de referência para poder trabalhar. O que ocorre? A maioria dos controladores, a maioria, tem alguns que não. Quando a gente não liga o banco de baterias, primeiro liga as placas fotovoltaicas. Alguns, a maioria, ou danifica ou queima. Tem esse problema aí em ligar placas fotovoltaicas antes de ligar ele no banco de baterias. Ele sem referência, o circuito não tem uma tensão de, como mesmo disse, não tem uma tensão de referência, e às vezes ele queima ou danifica. Então, essa fonte aqui, ao invés de ter o banco de baterias, ela vai fornecer alimentação de referência para o nosso controlador de carga. E esse controlador de carga vai reconhecer como se tivesse um banco de baterias e vai enviar essa corrente. E na falta da produção solar, essa fonte ela vai assumindo aos poucos, até o limite dela. Nós colocamos aqui uma fonte que diz ser de 50 amperes, mas eu acredito que ela não chega aí aos 35 amperes. Mas para o nosso sistema com um inversorzinho de 400 watts contínuo, dá suficiente, até passa. Ou seja, se eu precisar funcionar esse inversor na potência total só com essa fonte aqui, em caso de sombreamento total, ela ainda funciona. Mas aí vamos ver, Tarcísio, como é que funciona essa fonte? Vai carregar alguma coisa a bateria? Não, não vai carregar a bateria primeiro, porque o sistema não tem baterias. É um sistema off-grid, só que não tem baterias. Vou ligar agora para vocês entenderem melhor como funciona. Aqui, ó, disjuntorzinho de entrada da concessionária. Deixa eu pegar uma chavezinha para apontar aqui. Entrada da concessionária, ligando aqui, ó, esse disjuntor. Aqui é o disjuntor que vem do inversor, que vai passar pelo nosso relé digital aí de controle, que o relé digital aqui vai controlar tudo. Ele vai esperar o inversor estabilizar a tensão, vai contar os 5 segundos. Quando tiver estabilizado, ele vai alimentar aqui o nosso disjuntor, que vai para a contatora. Quando tiver energia do inversor, a contatora vai trabalhar com a solar. Faltando energia do inversor, ele vai chavear para a concessionária e não vai deixar faltar energia aí na casa. Mas vamos lá, vamos botar o bichinho para carregar. Olha, liguei aqui a concessionária. Ele já passa por esse watímetro digital, já alimenta a fonte. Veja que ocorreu o chaveamento porque entrou energia da concessionária, alimentou, passou pelo watímetro, alimentou nossa fonte configurada para 14 volts, em tese seria 50 amperes,
passou a alimentar nosso inversor, que esse inversor é de 12 volts, viu? Nosso inversor saiu aqui 120 volts, veio para o relé digital. O relé digital fez a verificação da tensão, estando na tensão configurada que eu coloquei, que é de 100 a 127 volts, ele conta 5 segundos e libera a tensão já estabilizada para a contatora. A contatora, tendo tensão do inversor, ela faz a comutação e trabalha com energia solar. Se eu desligar o inversor, faltar alimentação no inversor, ele comuta para energia da concessionária. Vou só mostrar aqui para vocês. Vou desligar o inversor agora. Olha, e ele já passou para concessionária. Vou ligar aqui o inversor. Ele vai contar os 5 segundos. Estabilizou a tensão. O relé digital passou a voltagem para o disjuntor. O disjuntor mandou para a contatora e a contatora já comutou de novo para solar. Por enquanto, só explicando aqui o funcionamento normal do sistema. Essa fonte aqui, ela em stand-by, do jeito que está aqui, ela alimentando o inversor. O inversor está alimentando um relé. Aqui tem uma bobina e tem um sistema eletrônico. O relé ativou a contatora, tem a bobina da contatora. Somando todos esses gastos aqui, esses consumos do inversor, do relé digital, da contatora, nós temos em torno de 23 watts. E da própria fonte, também, que a fonte em stand-by, ela consome. Então, somando todos os consumos, nós temos aí 23 watts de consumo de energia da concessionária. Agora, onde é que ocorre aqui a mágica do sistema off-grid sem baterias? Quem está alimentando aqui o sistema de energia solar? A fonte. Se eu ligar aqui, eu vou ligar uma carga, um ferro de solda aqui, ó, que é de 60 watts, mas ele não dá isso tudo não, ele dá 38, 30 e poucos watts. Aí somando com o consumo aqui de 23 watts do próprio sistema, veja, já vai para... Aí foi para 67 watts, que é o consumo do sistema, mais de quase 40 watts aqui, ó. Deixa eu ver se eu acendo aqui a luz. Mais quase 40 watts aqui do ferro de solda. Ou seja, nós temos aí um consumo de 66,78 watts. Agora, a magiquinha aqui. Onde é que está entrando aqui nossa produção solar? Aqui o disjuntorzinho. Vem aqui as placas fotovoltaicas. Que nesse caso aqui é um sistema de 400 watts. Então, para dar uma boa venção a esse sistema, eu teria que colocar aí uns 500 watts de placa. Aí vamos dizer, aqui está entrando 500 watts de placa. Uma voltagem aí mais ou menos 26, 27 volts. Por uma corrente aí de 20 amperes, por aí. Então ele vai alimentar nosso controlador quando eu ligar, ainda não liguei não. E automaticamente, quando começar a entrar a produção solar, ele vai fazer com que a fonte reduza esse consumo. E a fonte vai ficar praticamente só com o consumo dela em stand-by, que é em torno de 3 watts. Vamos ligar aqui a produção solar. Aí vocês vão ver que automaticamente, ó, o consumo está despencando. Aí. Veja, 2,74 watts. Nós temos agora a produção solar aqui. Eu não sei se a gente vai... Eu vou tentar depois aproximar essa câmera aqui. Ou subir o painel. Vocês vão ver que vai ter... Tá pesado. Vai ter a produção solar aqui, ó. 26,5 volts no controlador por MR. A potência, ele diz aí, ó, enviando 52 watts. E a produção solar praticamente assumiu o consumo do nosso sistema. Esse consumo aqui de 2,75 watts é apenas a fonte ligada. Quando nós temos a produção solar, o inversor ele está puxando aqui de quem está produzindo, até porque o controlador de carga ele está configurado sempre em uma tensão maior do que a fonte.
Está configurado aqui o controlador para 14.4 volts e a fonte está em 14 volts, ou seja, a preferência sempre vai ser aqui da maior tensão. Então, sempre que tiver produção solar, quem assume o consumo aí do sistema é a produção solar. Vamos dizer que teve um sombreamento total agora. Vou desligar aqui a produção solar. Veja que automaticamente o consumo do sistema, o inversor, volta a puxar da fonte. 66 watts, voltou aqui no vatímetro. Esse vatímetro é um vatímetro AC, está entrando aqui a 110 volts e alimentando a fonte. E aí ele mede o consumo da fonte que está puxando da concessionária. Quando eu ligo minha produção solar, a produção solar começa a enviar tensão e corrente, estão interligados, viu pessoal? O positivo do controlador está direto no positivo da fonte, o negativo do controlador está no negativo da fonte, e aqui é um barramento, eles estão interligados, os negativos e os positivos. Positivo do inversor está aqui ó, no positivo da fonte, que está junto com o positivo do controlador. Negativo da fonte no negativo do inversor, no negativo da fonte e no mesmo negativo do controlador de carga. Entrou tensão da produção solar aqui no controlador, é maior do que a da fonte, que está em 14.4, a fonte está em 14, ele assume. Baixou a tensão, veio nuvem, baixou, não acabou com a produção total, que nem eu desliguei o disjuntor aqui. Quem vai assumindo? A fonte, aos poucos. Faltou total, a fonte assume 50%. Faltou parcial, ela vai assumindo aos poucos. Mas veja, o consumo fica muito baixo. A fonte fica aqui em stand-by com apenas 2,85, 80 e poucos watts. Ou seja, dá para funcionar esse pequeno sistema aqui sem baterias. Você colocando aqui 3 placas de 150, fica meio no limite, mas já dá 450 watts, perto dos 400. Até porque esse sistema aqui que a gente montou vai ser para um consumo aí de no máximo 200, 250 watts. E aí vai economizar muito porque não vai ter baterias, vai usar só durante o dia, sem baterias. Começou a produção solar, ela começa a assumir aqui o controle total. Aí você diz: e à noite, Tarcísio, vai ficar o sistema alimentado pela fonte? Pronto, pessoal. Se não tivesse a automação que a gente vai fazer aqui, com certeza, na hora que acabasse a produção solar, a fonte iria ficar alimentando o inversor e aí o consumo seria maior, porque seria concessionária, que é corrente AC, alimentando a fonte, aí a fonte manda DC para o inversor, e o inversor transforma em AC. Teria perdas aí na fonte e no inversor, pela noite. Só que pela noite a gente não vai usar o sistema. O que é que vai ocorrer? Nós vamos colocar aqui essa outra automação, e essa plaquinha, ela vai monitorar, ao invés de monitorar a tensão do banco de baterias, ela vai monitorar a tensão das placas fotovoltaicas. Na hora, ali o final de tarde, quando essas placas fotovoltaicas estiver produzindo ali em torno de uns 50 watts, que a tensão vai ficar mais baixa, aí nós vamos programar ela para desligar o inversor quando a produção estiver ali abaixo dos 50 watts. A gente vai ver a voltagem que ela fica com 50 watts e vamos desligar o inversor. Desligando o inversor, ele passa para a concessionária puro, sem passar por fonte, para não gastar mais. Ou seja, nós vamos ter a plaquinha fazendo a automação aí de acordo com a tensão, ao invés de ser pela medir a tensão da bateria, ela vai medir a tensão da entrada das placas fotovoltaicas e aí vai desligar o próprio inversor. Desligando o inversor, acabou a tensão na contatora. A contatora, ó, quando a plaquinha vem aqui, vai desligar o inversor, vai passar automaticamente para concessionária e o ferro de solda continua alimentado aqui, porque agora ele está com a da concessionária. Amanheceu o dia aí, nosso sisteminha, nosso inversor aí começou a funcionar, transferiu aí para a energia solar, pronto.
tá na energia solar, amanheceu o dia, começou a produçãozinha solar, assumiu, começa a zerar o consumo da fonte. E aí tá nosso sisteminha. E aí a outra proteção que a gente vai fazer é a seguinte: no sistema normal com baterias, se por um acaso a gente tiver um disjuntor aí entre o controlador e o banco de baterias e a gente desligar esse disjuntor e as placas estiverem ligadas, a gente pode danificar nosso controlador de carga. A fonte nesse sistema aqui, que vai ser o nosso banco de baterias, se por um acaso ela queimar ou deixar de enviar por algum motivo, alguma falha, ela deixar de enviar tensão de referência para o controlador, vai danificar também. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos colocar um relé aqui na entrada de alimentação das placas, e esse relé vai ser alimentado pela fonte. Se a fonte desligar, ela vai desligar a bobina do relé e o relé vai desconectar as placas. E aí vai proteger o nosso controlador de carga. E aí está feito nossos dois sistemas, um de proteção e o de automação. Essa é uma das versões do nosso off-grid sem baterias. Por que uma das versões? Essa a gente gastou mais, porque a gente fez uma automação digital, com relé digital, com contatora, plaquinha para monitorar a tensão da entrada das placas fotovoltaicas, relé de proteção aqui das placas. Mas nós temos mais dois sistemas em teste, que está em teste, e eu vou passar para vocês, que é bem mais barato. Que a gente vai eliminar o controlador de carga, na verdade já eliminou o outro sistema que eu vou apresentar para vocês. A gente trabalhou também com os chamados, vou mostrar aqui para vocês, step down, no lugar do controlador de carga. Esse é de 20 amperes, a gente colocou dois em paralelo, ou pode botar um só maior. E vai ter também o sistema que nem vai ter o step down e nem vai ter o controlador, vai ser mais barato ainda, que a gente vai trabalhar com as placas, com um relé, com diodos automotivos, fazendo um sistema bem simples, bem mais enxuto e mais barato. Mas eu quero apresentar todos os sistemas, até porque aqui no canal a gente vai brincar de energia solar, vai mostrar todos os sistemas, do mais automatizado ao mais simples, para você brincar, se divertir e fazer o que você achar mais viável para o seu sistema. Beleza? Depois eu vou apresentar ele já instaladinho com a carga, mostrar todas as configurações de voltagem de cabeamento bem mais detalhado para vocês, e aí na sequência a gente vai apresentando os outros sistemas off-grid sem baterias. Beleza? Valeu, pessoal, esse era o sistema que eu queria apresentar aí para vocês. Dúvidas? Pergunta aí nos comentários, que no próximo vídeo desse sistema off-grid sem bateria a gente já vai respondendo. E aí, se você também tem alguma ideia para acrescentar, traga também, porque a gente aqui está em laboratório e está experimentando coisas para melhorar o sistema. Se você tem dicas aí, se já montou seu sistema também off-grid sem bateria, fala aí sua experiência, traga aí para o canal, para a gente tentar, nós todos juntos, fazer um belo sistema sem gastar muito, sem comprar esses sistemas caríssimos que existem no mercado. Beleza? Chegou, meu povo! O momento que todo mundo esperava, aquele momento especial, onde os amigos que chegaram no vídeo anterior, chegaram ligeiro, 6 primeiros, chegaram e olha, tacaram o like, taca o like você também. E disseram, Tarcísio, eu quero meu salve. Eu, minha família, meus pequeninos, minha amada, pode ser para quem você quiser. Deixe seu recado, o importante é que seja os 6 primeiros e diga, Tarcísio, eu quero meu salve. De cidade tal, estado tal, passa seu recado pra gente. E a gente passa aqui, beleza? Oh, essa fontezinha
Estão botando para lá as baterias. Maravilha, né? Vamos lá. Quem foi os amigos que chegaram aí? Ligeiro, que nem fogo, no meio da mata. Rasgando no meio da mata. Um salve especial para o amigo aí. Mário Siqueira, que sempre está aí dando boa noite, dando uma força pra gente aí no canal, com comentário, com like. Grande abraço aí pro amigo Mário Siqueira. Nosso amigo também, Lauderley França de João Pessoa, na Paraíba. Chegou, garantiu seu salve. Quem mais? Nosso amigo Jonathan de Guaíba, olha, Rio Grande do Sul, né? Guaíba. Garantiu seu salve. Bora, povo, animar, tá com o like, se inscreve e comenta. Como eu disse, nem que seja um boa noite. A gente dá um boa noite também pra vocês. Nosso amigo aí, cadê? Marcelo Marques de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Grande abraço aí, meu amigo. Forte no coração. Nosso amigo também aí, ó, o Pablo Santos de Itaguatinga, São Paulo. Eita, cabra chegou, tacou o like e pediu salve. Salve. Quem mais? Nosso amigo Jairo Patrick, ele é de Aracaju, Sergipano, e disse: tô morando aqui em Sorocaba, não perco um vídeo e eu quero meu salve, ganhei o salve. E aí, ó, passa o canal pros amigos. Vamos no Zap aí, ó, pega o vídeo aí do Caba e joga aí no WhatsApp, diz: assista aí, aprende um pouquinho de energia solar. Beleza? Conto com vocês. Só até agradecer aí o apoio de todos vocês. E em breve a nossa live aí. Vamos preparar para a gente fazer uma livezinha. Grande abraço a todos.